Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial, estes devocionais que nós temos feito semanalmente, sempre com o desejo de que seja uma bênção para a vida dos irmãos, seja uma oportunidade para refletir sobre a palavra de Deus, refletir sobre os propósitos de Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem feito, tem permitido acontecer nas nossas vidas. E para o nosso devocional de hoje, eu quero convidar você e eu quero ler o texto que está em Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 10. Então, quero convidar você a refletir nesta passagem, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 8 a 10. Então, eu quero ler e depois dirigir um pouquinho o seu pensamento nesta parte da palavra do Senhor, nesta carta aqui tão preciosa. Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz assim: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Bem, é um texto, que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela tinha um propósito, nós compreendemos isso pelos assuntos que o apóstolo Paulo trata nessa carta, pelo aquilo que ele fala, ensina, que é uma carta que tinha o propósito de proteger a igreja e ao mesmo tempo fazer correções na vida da igreja e mostrando para a igreja a importância de ter o Senhor Jesus Cristo como central, na verdade ter como único nas nossas vidas e central nas nossas vidas, porque a igreja de Colossos ela estava sendo atingida por um falso ensino. Alguns homens estavam ensinando uma doutrina que misturava judaísmo com misticismo, e por conta disso a igreja então era afastada da centralidade do Senhor Jesus Cristo, e isso certamente causaria prejuízo para a vida da igreja, afastando a igreja inclusive da salvação, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diminuiria a obra do Senhor Jesus Cristo, como se a obra dele não fosse suficiente para a salvação, mas que sim fosse necessário adotar algumas práticas judaicas e estas misturadas com os misticismos que rodeavam a cidade de Colossos, permeavam a cidade de Colossos. Então o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para colocar o Senhor Jesus no centro, na mente dos crentes, na vida dos crentes, dirigindo a vida dos crentes. É por isso que ele afirma no capítulo 1, versículo 15, dizendo que o Senhor Jesus ele é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, primogênito entre toda a criação, porque nele foram feitas todas as coisas, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo foi criado por meio dele e para ele diz no versículo 16 do capítulo 1. E aí ele afirma que o Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, ele sempre existiu, ele é eterno, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, no versículo 17 do capítulo 1. E então no versículo 18 do capítulo 1 ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então ele traz o Senhor Jesus para o centro. Ele não quer que a igreja se desvie disso, se afaste disso, de que o Senhor Jesus Cristo é o Deus invisível e ele criou todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, todas as autoridades que existem são sujeitas a ele, porque nele tudo subsiste, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo isso foi criado por meio dele e para ele.
Então, o Senhor Jesus é a pessoa central. Ele é antes de todas as coisas e essas coisas só existem por causa dele. Ele é que sustenta todas estas coisas. Nele tudo subsiste. Então, ele afirma que ele é o cabeça da igreja, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. Fortalecer os crentes em Cristo Jesus. E no capítulo 2, ele inclusive fala que essa era a luta dele e que ele gostaria que eles soubessem dessa luta. Que eles soubessem que este era o propósito do ministério dele, do apostolado dele, o esforço que ele empenhava, toda a sua dedicação era para que eles tivessem esse entendimento. O Senhor Jesus é tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus é central em todas as coisas. Então, no capítulo 2, ele vai dizer: gostaria, pois, que soubesses, no versículo 1, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, ou seja, sejam confortados por causa de Cristo, vinculados porque só pode amar em Cristo Jesus, então vinculados em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção. Ter convicção, meus irmãos, é uma riqueza, o apóstolo Paulo diz. E ele queria que os crentes tivessem toda a riqueza que advém de uma forte convicção, de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Jesus Cristo. Esse é o mistério de Deus. Então ele gostaria que eles tivessem a riqueza que advém deste fato de compreender plenamente, ou seja, de uma forma completa, esse mistério de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ele gostaria que eles tivessem isso e ele se esforçava para isso, ele lutava para isso, para que eles tivessem todo esse entendimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, e toda a riqueza, e que riqueza é essa? Toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. É o que ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 2, dizendo que em Cristo é que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, tudo o que nós precisamos saber, tudo o que importa saber, tudo o que de fato é sabedoria para nós, é conhecimento para nós, está em Cristo Jesus. Agora, nós vivemos num mundo que almeja o conhecimento, almeja a sabedoria. As pessoas querem ter isso, não é? Quantos milhares e milhares de livros foram escritos no mundo e disse que se alguém tem uma vasta biblioteca, ele tem muito conhecimento. Se ele leu muitos livros na sua vida, ele tem muito conhecimento e, consequentemente, muita sabedoria. Não é? Não é ruim, obviamente, você ler bastante, é muito saudável você ler muito, você ter adquirir o conhecimento que vem através dos livros, mas o verdadeiro conhecimento vem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É no Senhor Jesus Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele que nós encontramos o que realmente importa. Não são nos livros. Os livros são bons, nós estamos desmotivando você a ler, muito pelo contrário, mas o verdadeiro tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. É nele que nós vamos encontrar isso que de fato importa para a nossa vida nesse mundo aqui, enquanto aguardamos ele mesmo voltar. É ter a sabedoria e o conhecimento que estão ocultos nele. Por isso que o apóstolo Paulo falava de Cristo, Cristo, Cristo. Aos Coríntios ele disse que decidiu não saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado. É Jesus que nós precisamos. Falar sobre Jesus, pensar sobre Jesus, conhecer Jesus. Então era isso que ele queria formar nos Colossenses. Esse entendimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele afirma isso. E aí no capítulo 2, então o texto que nós lemos inicialmente, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que nós devemos pensar, nós devemos ser dirigidos pela mente do Senhor Jesus Cristo, pelo que é o Senhor Jesus Cristo, por sua maneira de pensar.
Então o que ele está dizendo aqui é que as nossas ideias e a nossa forma de pensar devem ser segundo Cristo, segundo o que é Jesus, a forma que o Senhor Jesus pensa. Por isso ele diz então, cuidado. O que ele está dizendo aqui é preste atenção, não se distraia, não se deixe envolver, não se deixe ser levado por pensamentos que não sejam segundo Cristo, que não estejam baseados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, cuidado. É uma advertência que a palavra de Deus faz para nós. Aliás, a Bíblia sempre faz esse tipo de advertência. O Senhor Jesus disse que era para nós vigiarmos e orarmos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 16, da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, ele vai dizer, sede vigilantes. Quando ele escreveu Efésios, no capítulo 5, versículo 5, ele diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, quantas vezes a Bíblia vai dizer para nós ficarmos atentos, sermos vigilantes, sermos cuidadosos. Aliás, o verbo cuidado aqui poderia ser traduzido também, veja, note, preste atenção, enxergue. O verbo aqui é o verbo que em outros lugares na Bíblia ele é traduzido como ver. Veja, vede, note, preste atenção, é isso que ele está dizendo. Não se deixe distrair. O povo de Deus tem que ser atento. E ele tem que cuidar da forma como ele pensa. E, consequentemente, você age da forma como você pensa. Você fala da forma como você pensa. O que o homem tem no coração, isso é o que ele é. Então o que ele pensa vai dirigir o seu comportamento, a sua fala, as suas atitudes, suas conversas. Então ele diz, cuidado, vede que ninguém vos venha a enredar. Sabe o que significa isso, enredar? É dominar, escravizar você, pegar o seu pensamento e levar cativo, e dirigir a sua vida. Então o que ele está dizendo é, cuidado que ninguém escravize, domine você com a sua ideia, filosofia aqui, com a sua própria ideia, uma ideia que é dele, que não é de Cristo, uma ideia que não vem do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos numa época, irmãos, de um mundo se dividindo. Isso é fato, o mundo está dividindo em dois polos. O mundo está exigindo que você assuma um dos dois lados, ou um ou outro. É o contexto que nós estamos vivendo. Então, ele está dizendo, com a sua ideia, com a sua filosofia, que você precisa se posicionar em relação a esses polos que o mundo está estabelecendo, essas polaridades que o mundo está estabelecendo, esses dois lados que o mundo está estabelecendo. E aí o apóstolo Paulo diz, cuidado, que ninguém domine você, que ninguém, em outras palavras, faça a sua cabeça com uma filosofia, uma vã sutileza. Aqui, ele usa duas palavras negativas aqui. É uma palavra que significa vazio, que é vã, e sutileza, que significa engano, falsidade. Então, quantas ideias tem no mundo, quantas filosofias tem no mundo que são vazias, desprovidas de significado, desprovidas de consistência, e são falsas, são mentiras, que parecem ser verdades, parecem ser boas para que nós confiemos nelas e coloquemos nela a nossa vida, dirijamos as nossas vidas por elas, mas elas são falsas e são sutis, são ideias que são conforme a tradição dos homens. A fonte delas não é Jesus, a fonte delas são os homens caídos, são as pessoas deste mundo, com as suas ideias, com as suas tradições, como ele diz aqui. Aquilo que os homens transmitem por meio da fala. E a fonte delas não é Cristo. A fonte delas é o homem. É um homem caído. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Qual é a fonte dessa ideia? De onde vem essa ideia? Quem que levantou essa bandeira? Quem que está falando? Nós temos que pensar sobre isso. É o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe o que isso significa?
O homem sábio que é bem-aventurado, o homem que de fato é feliz, a verdadeira felicidade, não essa no conceito mundano, mas a felicidade segundo o conceito de Deus. Este homem, ele conhece a fonte das ideias que ele ouve, para ele decidir se ele vai acatá-las ou não. E por isso que ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor. As ideias as quais que ele quer usar para dirigir a sua vida, os pensamentos, vêm da palavra do Senhor e não de um mundo caído. E é por isso que nós temos que pensar quem falou isso e por que falou e de onde vêm essas ideias. E nós estamos vivendo num mundo que está exigindo que você assuma uma de duas ideias, um de dois polos, que você se defina e que lado você vai estar. Mas a questão não é essa, a questão é, veio de Cristo? Jesus pensa assim? Isso que você está me afirmando, que você está falando como se fosse uma verdade, veio de Jesus Cristo? Veio de alguém que considerava Jesus Cristo? Essa é a pergunta, porque se vem da tradição dos homens, e Paulo usa aqui uma outra ideia dos rudimentos do mundo, ideias, filosofias que vêm dos rudimentos do mundo. Então, se elas vêm de homens, vêm do mundo, e não são conforme Cristo, não são segundo Cristo, elas não são boas para nós colocarmos a nossa vida sobre elas. Então nós temos que saber, conhecer Jesus. É o que Jesus pensa, como Jesus faria, como Jesus analisava as coisas. Isso é possível, está ao nosso alcance. Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. E nós temos Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. A mente do Senhor Jesus Cristo. Então nós não precisamos estar vendidos nessas ideias. Ou um lado ou outro lado. Nós temos Cristo. Agora, se o que Cristo pensa se aproxima deste ou daquele lado, isso é apenas uma consequência. Isso será apenas uma consequência se o que Jesus pensa se aproxima de um ou de outro. Isso não está em discussão. O que nós temos que pensar é o que Cristo pensava. O que Cristo pensa. É o pensamento do Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que dirigir. Porque muitos desses pensamentos do mundo que parecem ser tão bonitos, parecem ser verdade, parecem ser tão justos, né? Se fala muito de justiça hoje, né? Justiça social, lutar pela justiça e não aceitar menos do que isso. Parecem ser verdades, mas quando você vai ver a fonte, pessoas que levantaram essas bandeiras negavam Deus. Negavam o Senhor Jesus. E se tira Deus da história, perdeu tudo. Porque é Cristo que é a questão. É o Deus invisível, é o Deus no qual todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O Deus no qual tudo subsiste. Essa é a questão. Se uma pessoa tira Deus, tudo que ela fala depois vai ser falso, vai ser rudimento do mundo, vai ser mentira, por mais que pareça ser justo. Vai ser mentira. Porque não vem de uma fonte que é Cristo. E se tira Deus, caem todos os absolutos. Aí todos os comportamentos são aceitáveis, todos os comportamentos têm que ser respeitados, tudo tem que ser ajustado, tem que ser compreendido, porque fica tudo relativo, não existe mais verdade nenhuma, não existe mais absoluto nenhum, não existe mais um caminho seguro para seguir, porque você tirou Deus, você tirou Cristo. O que você vai ficar se você tira Cristo? Apenas filosofias, apenas tradições dos homens, sutilezas enganosas, vazias e rudimentos do mundo. Então por isso que nós temos que ter Cristo, é o Senhor Jesus. É por isso que os evangelhos estão aqui, para nós conhecermos o Senhor Jesus e estarmos firmados nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque somente os pensamentos do Senhor Jesus são absolutamente confiáveis. É o que ele diz no versículo 18, porquanto, no versículo 9, perdão, do capítulo 2 de Colossenses, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que ele está dizendo é que no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele representou, né, na sua encarnação, né, o Deus presente conosco.
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que ele está dizendo? A única coisa confiável que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Nada mais é confiável. Tudo que estão falando, esses discursos, essas ideias, um fala de uma coisa, outro fala de outra, essas ideias não se batem, não é? Elas não se unem em ponto algum, elas são antagônicas e ambos estão dizendo que as suas fontes são seguras. Ambos estão dizendo, não, o que eu estou dizendo é confiável, o outro diria, o que eu estou dizendo é confiável, mas elas são contraditórias. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo é o único pensamento que nós temos que é confiável. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o Senhor Jesus, nós só temos ele. Só temos ele para nós descansarmos e confiarmos e sabermos que ele está no controle e ele está dirigindo tudo e isso é suficiente para nós. Em segundo lugar, ele diz também que somente os pensamentos do Senhor Jesus Cristo podem nos transformar e nos fazer perfeitos. Quando você olha para as filosofias do mundo, para as vãs sutilezas, a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, quando você olha para isso, você vê um mundo patinando. Quando a gente acha que o mundo está superando e está melhorando, você vê o mundo ainda brigando pelas mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas, se ofendendo pelas mesmas coisas, não tem paz no mundo, é uma divisão, é uma luta constante, porque o mundo não melhora. O mundo não melhora. A gente olha, o mundo ele tinha tudo para melhorar. Dadas as coisas que foram desenvolvidas, as tecnologias que foram desenvolvidas, o conforto que isso tudo deveria trazer para o mundo, e você vê o mundo brigando pelas mesmas coisas. Exatamente como Salomão disse, eu olho, observo o mundo e nada há de novo debaixo do sol. As coisas se repetem, o que era ontem é hoje. Porque o mundo não melhora, mas o pensamento de Cristo de fato torna um homem completo, um homem perfeito. Então ele diz no versículo 10, também nele, em Cristo Jesus, nós estamos aperfeiçoados. Ou seja, completos. Essa é a ideia de aperfeiçoado aqui. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é soberano. E é nele que o homem de fato se torna o que Deus planejou que o homem fosse. Perfeito, completo. Em Cristo Jesus. Só ele pode nos transformar. Só nele nós somos de fato completos. Portanto, meus irmãos, cuidado, cuidado, não nos distraiamos com filosofias, com tradições dos homens, com vãs sutilezas, com rudimentos do mundo que não estão baseados em Cristo Jesus. Vem de outra fonte, e se essa fonte não é Cristo, não serve, não presta, é inútil. Só Cristo é confiável, só Cristo nos torna perfeitos. Portanto, não nos distraiamos nesse mundo em que tem tido tantas discussões, tantas duas polarizações, né? Levando todo mundo a se posicionar ou de um lado ou de outro. Nós temos aquilo que é confiável. Cristo Jesus. É nele que nós estamos baseados. É dele que nós precisamos. Cristo Jesus. Não se distraia. Não se distraia. Nós temos a verdade. A verdade é Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.